A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um subsídio das suas lições bíblicas do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E hoje estaremos iniciando as nossas lições bíblicas do terceiro trimestre. Lição especial. A CPAD recomendou para aquelas igrejas que conseguiram fazer suas lições bíblicas presencial durante a pandemia adotasse a lição especial, mas a maioria das igrejas mantiveram a lição do segundo trimestre. A lição do segundo trimestre foi mantida no terceiro trimestre. Porém, como nós já temos esses subsídios, os irmãos podem acessar aí a playlist que vai estar lá, o segundo trimestre completo. Todas as lições comentadas. Então, este trimestre, meus amados irmãos, as lições de jovens e adultos será a mesma. Vai ser a edição especial que tem como tema os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E hoje nós iremos fornecer alguns subsídios da lição 1, que tem como título Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. Este trimestre, meus amados irmãos, nós iremos fazer podcast. Nós iremos fazer podcast para os irmãos ficarem ouvindo, meditando na palavra e aprendendo sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar o nosso comentário da nossa primeira lição bíblica. Daniel ora por um despertamento. O nosso textuário encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, encontra-se em alguns versículos do livro de Daniel e de Esdras. Se encontra em Daniel, capítulo 9, dos versículos do 1 ao 3, Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao 19, e o livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Então vamos iniciar nossa lição bíblica. Daniel ora por um despertamento espiritual. A gente pode perceber, meus amados irmãos, que Daniel teve uma vida um pouco conturbada. Por que um pouco conturbada? Porque no ano 606 ele foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esta é a primeira leva de cativos do Reino do Sul, porque o Reino do Norte, meus amados irmãos, já estava em cativeiro, porém num cativeiro assírio. Isso aconteceu no ano 622 a.C. E no ano 606, agora Judá, as tribos do sul, composta por Judá e Benjamim, começam a ser dominadas. E a primeira leva de judeus, o primeiro grupo de judeus que foram levados cativo pelos babilônicos, foi em 606, e Daniel fazia parte dessa primeira leva de judeus levado cativo para a Babilônia, porque os primeiros que levaram foram homens e mulheres de famílias reais. E Daniel provavelmente era descendente, fazia parte de uma realeza, fazia parte de uma família que vinha de uma descendência real. E ele foi levado nessa primeira leva com cerca de 15 anos e foi deixado lá em Babilônia. Chegando em Babilônia, o que aconteceu com o jovem Daniel? Ele e os demais que vieram com ele foram separados para estudarem na Babilônia, aprenderem tudo da cultura dos caldeus, porque os babilônicos também são chamados caldeus. Então,
Durante aqueles 3 anos que eles tinham que ser ali alimentados, estudados, quando passasse aqueles 3 anos, eles deveriam ser apresentados ao rei Nabucodonosor e tinha que estar forte, com o semblante bonito, teria que estar inteligente também. Eles já eram inteligentes porque a presença de Deus, o Senhor já tinha dado sabedoria a eles, o Senhor já estava com eles. Então o que aconteceu? Passou-se os anos, o autor da lição aqui, ele faz entre os pontos 1, 2 e 3 deste primeiro tópico, não há uma ordem cronológica, se os irmãos perceberem, porque ele inicia o tópico primeiro, falando que ao ler o profeta Jeremias, Daniel observou os 70 anos de cativeiro. Porém, isso, quando Daniel veio observar isso, ele já estava de idade, provavelmente com mais de 80 anos. Com mais de 80 anos foi quando ele leu, e ele percebeu, quando ele leu as profecias do profeta Jeremias, ele fez aquele cálculo e viu que os 70 anos estavam já se findando, e ele não via uma situação favorável de acabar o cativeiro babilônico e o povo começar a regressar para a sua terra. Aí é quando Daniel vem e vai orar em jejum, com saco de cinzas, em sinal de profunda tristeza, lembrando que ele recebeu através do Espírito de Deus aquela revelação. Não digo nenhuma revelação, percebeu ao ler as profecias do profeta Jeremias que o povo iria voltar para a sua terra, iria reconstruir as suas plantações, suas casas, ao fim de 70 anos. Então, ao fim desses 70 anos, por isso a Bíblia fala que Daniel vai e começa a interceder pelo povo. Ele começa intercedendo, não apenas de petição, mas se humilhando. Ele, como era um homem reto, um homem íntegro, ele se coloca junto com o seu povo. Ele se coloca porque o povo errou, o povo fez o que era errado ao longo dos anos, e Daniel se coloca também como se estivesse fazendo parte daquilo. E ele vai, ora a Deus, ele confessa: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, observe como ele fala, pecamos em Daniel 9,5, e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se reconhece, é a oração do reto, é a oração íntegra, a oração que abre o coração e alcança o trono de Deus. E assim Daniel fez, orou a Deus, que os 70 anos estavam se findando, Senhor. Os 70 anos estão acabando. Eu li nas profecias do profeta Jeremias e é 70 anos. Deus poderia mudar sim, mas a palavra de Deus fala que era 70 anos o cativeiro, e Daniel se pôs em oração para buscar a Deus, e porque ele não via, porque os olhos humanos, irmão, não contemplam o que vai acontecer no amanhã. E assim Daniel estava vendo. Ele viu o povo que foi trazido ao cativeiro. Ele veio na primeira leva de judeus, mas todos os judeus foram cativos. Os que não foram cativos foram os mais pobres, que permaneceram lá em Jerusalém. E Nabucodonosor veio com toda a força sobre Judá no ano 586 e destruiu por completo a cidade. Destruiu a cidade e os muros e derrubou o templo abaixo. O templo judeu foi derrubado abaixo. O templo foi derrubado abaixo. E o rei Nabucodonosor pegou todos os utensílios do tesouro da casa do tabernáculo de Deus, do templo, e levou tudo para a Babilônia. Observe que a terra estava escassa. E Daniel não via esperança, não via perspectiva, porque os 70 anos estavam se findando, mas como que o Senhor iria agir? Mas é nessa lição que nós iremos comentar sobre isso. Este foi o primeiro subtópico do primeiro tópico, e o segundo fala a estalta espiritual de Daniel. Capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Isso está registrado no capítulo 2 de Daniel. A gente percebe que
Daniel, quando foi levado para o cativeiro, ele tinha que ficar 3 anos estudando, como a gente viu. E eles tinham que comer das iguarias do rei, que eram alimentos e carnes e bebidas sacrificados aos ídolos babilônicos, provavelmente ao deus Bel, que era o deus principal na Babilônia. E Daniel assim rejeitou. Não só ele, como os outros 3 jovens, que é Ananias, Misael e Azarias, os quais tiveram o nome trocado, assim como Daniel também teve o nome trocado. Daniel foi trocado para Beltesazar, e os outros foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses nomes eram os nomes babilônicos, porque os nomes deles, judeus, o nome deles hebreus era Daniel, Misael, Azarias e Acasias, se eu não me engano, agora o nome dos 3, falando de cabeça aqui para os irmãos. Então, meus amados irmãos, observe que Daniel e mais 3 jovens se comprometeram com Deus ainda. Não só vieram 4 jovens, não, vieram muitos jovens com ele. E a gente percebe que apenas os 4 colocaram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E assim foi feito. Foi feito um teste de 10 dias e eles ficaram mais formosos do que os outros que estavam comendo das iguarias do rei. E durante 3 anos eles permaneceram comendo apenas legumes e águas. Porém, dentro desses 3 anos, meu irmão, no primeiro ano, Nabucodonosor teve um sonho. Deus deu um sonho a Nabucodonosor. E neste sonho, Nabucodonosor via uma estátua gigante. E ninguém conseguia interpretar. Por quê? Além de interpretar o sonho, Nabucodonosor queria que eles dissessem o que foi que ele sonhou. O que foi que eu sonhei? Porque se ele contasse o sonho, certamente os astrólogos, os magos que existiam lá no palácio iriam ludibriar o rei com a interpretação fútil, mentirosa. Porém, o rei disse não. Talvez o rei estivesse até brincando, tivesse se esquecido mesmo. Não, eu não quero que vocês apenas interpretem. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. Porque eu esqueci do meu sonho. Eu quero que vocês falem o que foi que eu sonhei. E eu quero a interpretação. E os magos e os sábios, os astrólogos daquele reino, os caldeus, falaram, esse negócio é difícil. Ninguém é na terra que vai conseguir revelar isso ao rei. Então o rei edita um decreto para mandar matar todos os magos, todos os sábios, todos os caldeus, astrólogos. E dentre esses estava Daniel. Mas Daniel estava ainda na faculdade babilônica, porque ele estava apenas no primeiro ano dele de exílio ali na Babilônia. E Daniel, quando ouve isso, se reporta àquele homem que iria executar a ordem e pede um tempo para ele. E neste tempo, Daniel chama os outros 3 jovens com ele e vão orar a Deus para Deus dar a revelação daquele sonho, assim como a interpretação. E assim aconteceu. Quando os 3 jovens com Daniel, então seriam 4 jovens orando, buscando a Deus, Deus deu a interpretação e o sonho. E Daniel se coloca agora perante o rei Nabucodonosor e fala com detalhes todo aquele sonho que ele teve, mas não parou por aí, porque Daniel fala, isto é o sonho, eu também vou lhe dar a interpretação, porque eu sirvo ao Deus que observa o oculto e o escondido, ele revela o que está obscuro e escondido, porque ele é Deus de revelação e Deus revelou tudo. E durante aquele primeiro ano, imagine só, no primeiro ano de faculdade de Daniel na Babilônia, ele foi colocado como chefe, como maioral entre todos os astrólogos, sábios, caldeus, magos do reino da Babilônia. E assim Deus engrandeceu a Daniel. Era Daniel se preparando, porque ele está se preparando, porque ia enfrentar verdadeiros combates, e os combates que ele ia enfrentar eram em oração. Este foi o primeiro combate espiritual que Daniel teve. Por quê? Porque a sua vida estava em jogo, a vida dos jovens estava em jogo, que estava com ele, mas ele se prontificaram e foram orar a Deus, e Deus deu a revelação, salvando a eles, não só a eles, mas a todos os outros, tanto ímpio quanto judeu, salvou a todos pela oração. É o poder da oração, é um despertamento espiritual. Ele não estava lá em Israel, mas estava em Babilônia. Mas em Babilônia também, meus amados irmãos, Deus abençoa, Deus ouve a oração, Deus responde, Deus revela, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e toda a terra está patente na mão de Deus, porque ele está lá no seu alto sublime trono e ele se inclina, como fala lá em Salmos, para olhar o que está na terra e no céu. Então, se ele se inclina, percebe só, meu irmão, Deus se inclina para olhar o que está no céu e na terra, então ele está no mais alto dos céus.
e ele se inclinou para Daniel e ouviu e revelou, deu o sonho, mostrou qual foi o sonho que o rei teve, assim como também a sua revelação. E passado este episódio em Daniel, isso aconteceu no capítulo 2 do livro de Daniel, ele teve essa primeira revelação. Aí no capítulo 3 os jovens têm aquele evento também da fornalha de fogo. No capítulo 4, quando nós prosseguimos também, vê que o rei novamente sonha. E o rei sonhou e chama Daniel, e Daniel dá aquela interpretação novamente ao rei, que ele ia ser tirado dos homens e iria viver com os animais durante 7 tempos, ou seja, durante 7 anos. E isso também se cumpriu, porque Daniel era um homem de oração, um homem que estava orando. Mas aconteceu um caso no capítulo 5, que é o quê? Aquela escritura na parede, Mené, Tekel, Passi, Mené, Tekel, Passi. Ou seja, já no reinado de quem? De Belsazar. Quem era esse Belsazar? Belsazar era neto de Nabucodonosor e era filho de Nabonido, ou seja, Nabucodonosor era pai de Nabonido e Nabonido era pai de Belsazar. Quando Belsazar estava reinando, o seu pai estava também vivo, então o pai dele que era o rei, e ele era o vice-rei. Por isso, se os irmãos perceberem no capítulo 5, quando ele chama alguém para interpretar também aquela escritura daquela mão que apareceu no palácio, naquela sala de banquete, naquela sala de festa, escrevendo Mené, Tekel, Passi, quando ninguém conseguiu interpretar também, Daniel já estava com 80 anos nessa época, meu irmão. Já estava com 80 anos, aproximadamente. Só que a mãe do rei, a mãe de Belsazar, lembra que existia um homem que se viu ao rei Nabucodonosor. Provavelmente Daniel estava já aposentado. E ele vai e chama Daniel para Daniel dar aquela interpretação. Mas Daniel era um homem que orava a Deus. Era um homem que estava na presença de Deus, sempre orando, sempre buscando. A Bíblia diz que ele 3 vezes durante o dia ele orava. Já era costume dele orar 3 vezes ao dia. Orava às 9, às 12 e às 15 horas. Daniel era um homem de oração frequente. Então, nesse capítulo 5 de Daniel, para passarmos adiante, fazendo um apanhado do livro de Daniel, para os irmãos entender, compreender por que Daniel orou, em que época começou a se levantar ali o rei Ciro. A gente está fazendo uma perspectiva. Então, Nabucodonosor caiu, morreu, seu filho vem reinar com ele junto com seu neto. E neste capítulo 5, Belsazar está dando uma festa. E nessa festa, quando ele estava embriagado, ele pede para trazer todos os utensílios que era do templo do Senhor, da casa de Deus, para beberes, com suas concubinas, com seus convidados. E ali estava vendo uma festa pagã, uma festa que era regada em bebidas, em orgias, em coisas profanas. E Deus mostra sua mão naquela sala, escrevendo naquela parede, Mené, Tekel, Passi. E ninguém consegue interpretar. E da mãe do rei diz: tem um homem que se viu a teu avô, que ele é bom, ele tem um espírito excelente, o espírito dos deuses está nele. Então chama ele e traz Daniel aqui. Mas Daniel, quando vai, não dá apenas interpretação, mas ele dá uma lição de moral ao rei, porque ele se portou como homem de Deus e mostrou: você pecou, você errou, profanou, você fez. Meu irmão, e hoje é isto que deve acontecer no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de conveniência, que vai se adequar, porque hoje em dia as igrejas estão fazendo isso. A pregação das igrejas hoje é umas pregações que vai adequar quem está ouvindo a se sentir bem dentro da igreja. Dentro da igreja, o pecador ele não se sente bem, meu irmão, porque ele é confrontado. Toda hora ele é confrontado. Por quê? Porque ele está em pecado, vive em vida de pecado, vem de vida de luxúria, em vida de adultério, dos mais diversos pecados. Então, meus amados irmãos, quando a gente ouve: eu gosto tanto de igreja, eu gosto de ir para a igreja, vamos supor, todo domingo ele vai para a igreja, porque ele gosta, porque lá só tem músicas que não tem nenhum intuito de levar o crescimento espiritual, mas sim de emocionalismo barato. E quando a igreja está com emocionalismo barato, o não cristão, o ímpio, o não crente vai gostar, porque o seu pecado não está sendo confrontado. Mas Daniel se levantou e confrontou o rei, que ele estava em pecado, fez pecar. A interpretação do sonho é esta, ó rei: Mené, contado foi teu tempo e foi tirado de ti.
tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O faci, dividido é o teu reino e dado aos medo e o persa. E o rei viu que aquela era a interpretação e disse: eu vou honrar esse homem, porque ele tinha prometido. Quem conseguisse revelar aquelas inscrições, ele iria dar ouro, iria cobrir de ouro, de coroa. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus diz, naquela mesma noite, o império Medo-Persa invade a Babilônia e destrói a Babilônia. Destrói. Aí entra o capítulo 6, que já é no reinado Medo-Persa. Observe que Babilônia já caiu. Agora está no reinado Medo-Persa, que é aquela situação em que Daniel está lançado à cova dos leões. Por quê? Porque fizeram um edito de 30 dias que ninguém poderia suplicar, nem fazer petição, nenhum outro Deus, nenhum homem, a não ser ao rei. Isto foi o quê? Um arrumadinho para tentar pegar Daniel no erro, porque Daniel foi colocado entre os 3 maiorais daquele reino. E entre aqueles 3 maiorais, o rei estava querendo colocar Daniel acima de todos. Por quê? Porque ele estava se destacando acima de todos. Então procuraram uma maneira de pegar Daniel no erro. E não encontrando, viram, nós temos que buscar algum erro na lei dele. Então vamos fazer um edito. Aí fizeram aquilo por trás de Daniel. E o rei certamente gostou. Ué, durante 30 dias eu vou ser o rei? Eu vou ser o Deus da terra? Aí eu assino esse decreto. Porque o homem ímpio, meu irmão, ele só pensa em se engrandecer. Só pensa em aparecer. E assim o rei Dário assina aquele decreto. Porém, Daniel foi orar. Ele não foi orar porque o decreto foi assinado, não. Não foi por isso, não. Ele foi orar porque ele era um homem de oração. Essa é a diferença. Existem aquelas pessoas que só oram no momento de dificuldade, momento de aperto, momento de negritude em sua vida. Mas não, Daniel foi orar porque ele era costumeiro de orar. Era a hora dele orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele foi orar a Deus. E com a sua janela aberta, ele se põe virado para Jerusalém, para o templo, porque Deus falou isso quando o templo foi inaugurado lá por Salomão. Disse: quando o teu povo estiver em aflição, em perseguição, e virarem-se para a terra, aqui para esse templo, e orarem, e clamarem a mim, eu, Senhor, dos altos céus, vou ouvir. E foi isso que Daniel fez. E não demorou muito, meus irmãos. Aqueles homens ímpios foram lá e falaram ao rei. E como o rei era muito amigo de Daniel, gostava muito de Daniel, ficou perturbado até a noite. Mas aqueles homens ficaram perturbando o juízo do rei. Ó rei, o senhor assinou, o decreto não pode ser revogado. E Daniel é lançado na cova dos leões. É lançado. E eu não tenho dúvida nenhuma que Daniel passou a noite em oração, em vigília a Deus. Porque no outro dia, de manhã, bem cedinho, o rei foi lá. Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que tu estás vivo, Daniel? Ó rei, estou vivo. O Deus Altíssimo mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E assim aconteceu. Daniel era um homem sempre de oração. Era um homem que estava sempre buscando a Deus nos momentos difíceis. Este foi, meus amados irmãos, um resumo de todo o tópico 1. Foi uma situação histórica que a gente colocou. A gente viu que a Babilônia conquistou Judá e Daniel vem na primeira leva de judeus cativo para a Babilônia no ano 606 a.C. Vemos que no reinado de Belsazar, quando Deus escreveu naquela parede Menetekel Passi, naquela mesma noite daquele evento, o reino de Babilônia cai e entre os Medo-Persas. É nesse ponto agora que a gente vai entrar a resposta às orações de Daniel. Porque Daniel orou pedindo que o povo voltassem para suas terras, edificasse suas casas, reedificasse o templo e tudo aquilo. Isto está registrado no livro de Esdras, também como no livro de Daniel. Por quê? Porque no reinado de Ciro, quem era Ciro? Como a gente viu, o reino Medo-Persa conquistou a Babilônia. Os médios, ou seja, o povo da Média, era reinado por Dário e Ciro era o rei persa. Só que Ciro, que se levantou por último, dominou o reino persa e ficou sobre os 2 reinos. Então Ciro, que era o verdadeiro rei, e o vice-rei era Dário. E foi neste momento, para se
que se cumprisse a palavra da boca de Jeremias, porque o profeta Jeremias, Deus tinha mostrado a ele que o cativeiro iria durar 70 anos. Não iria passar nem a mais, nem a menos. Iria durar 70 anos. Então, o que aconteceu? Foi durante o reinado de Ciro que houve a permissão para eles voltarem para edificar o templo. Foi a permissão que Ciro deu. Ciro deu a permissão para eles voltarem e edificarem o templo. Por quê, meus irmãos? Porque Ciro, quando abre a Bíblia, não vou dizer a Bíblia, quando abre os pergaminhos, quando é levado a entender aquilo, ele vê o nome dele. O nome dele foi escrito naqueles textos sagrados pelo profeta Isaías. E ele viu o nome dele 200 anos antes dele nascer. Imagine, meu irmão, 200 anos antes, uma profecia a respeito dele. E ele olha aquilo e vê aquilo e fala: que é isso? Então o Senhor despertou o espírito de Ciro, meus irmãos, e fez passar um pregão, porque ele, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, ele reconhece isso, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é lá em Judá. Então a gente vê que a Bíblia está mostrando que foi o rei Ciro que permitiu os judeus voltassem, para reconstruir o templo. E isto foi com quem? Com Esdras. Esdras, no livro de Esdras e Neemias, está registrado isso direitinho. Então, eles voltaram para reconstruir o templo, sendo Zorobabel o governador deles. Então, Zorobabel, quando regressou do cativeiro babilônico com autorização de Ciro, eles foram libertos para edificar um templo. E foi isso que aconteceu. Foi o despertamento espiritual. Deus agora ouve a oração de Daniel. E não só de Daniel, mas de todos aqueles que oravam, que buscavam a Deus. Mas, porém, Daniel, como sendo um homem que estava diante de Deus, sempre em oração, lendo a sua sagrada escritura, percebeu e leu que o profeta Jeremias falou que eram 70 anos de cativeiro, porque o Senhor já tinha revelado isso. E Daniel orou, e o Senhor assim o ouviu. E no reinado Medo-Persa, quando os persas ali começam a prevalecer sobre os medos, Deus desperta o espírito do rei Ciro e ele assim liberta o povo. Todos que quiserem voltar a ajudar, voltariam para construir as suas casas. Porque teve uns que não quiseram voltar. Já ficaram acomodados naquelas cidades ali da Babilônia, que foi conquistada pelo rei Ciro. Já tinha casa, já tinha estabelecido e não queriam voltar. Mas o rei Ciro falou: quem quiser voltar, pode voltar. Eu dou permissão para vocês reedificarem o templo. E ainda tem mais. Todas as despesas para você construir o templo pode ser tirado dos tributos de além do rio. Tudo que tiver lá você pode pegar. Pode entrar na floresta, pegar tudo. E os vasos também aqui, toma, Zorobabel, os vasos, todos aqueles utensílios que Nabucodonosor trouxe do templo de vocês, do templo do seu Deus, podem levar de volta, está a cargo de vocês, pode ser transportado. Então, meus amados irmãos, o que percebemos com isto? Que quando se ora tem resposta. Quando se ora em sinceridade com Deus, Deus move os céus e a terra para fazer cumprir com a sua palavra. Porque quem poderia acreditar que um rei que estava dominando toda aquela região, como o rei Ciro, poderia exaltar a Deus, falar que o Senhor, o Deus do céu, foi que me deu todos os reinos da terra. Ele está aqui fazendo uma doxologia a Deus, uma exaltação a Deus. E ele percebeu isso e liberta o povo e autoriza o povo a voltar para reconstruir o templo. E tudo isso, meu irmão, está no tópico 2, que é a resposta às orações de Daniel. E Deus ouviu, assim como Deus hoje ouve, mas só que tem uma diferença. A gente percebe que Daniel ia lá sozinho, 3 vezes ao dia, rotineiramente, orar a Deus, buscar ao Senhor.
E quando se faz isso, meus irmãos, temos resultado, que é o terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Porque o despertamento espiritual, meus irmãos, é de Deus e não do homem. Quem desperta o povo para buscar um despertamento, buscar aquele avivamento, é Deus. O verdadeiro despertamento espiritual não é aquele que fica restrito às quatro paredes do templo, não. O despertamento espiritual é que quando você vai lá fora, assim como aconteceu com o Daniel, o ímpio olha para você e fica incomodado, porque ele não vê falhas, ele não vê erro, ele vê apenas a glória de Deus refletindo na sua vida, meu irmão. Então, que possamos andar em sinceridade com Deus, em oração, buscando a sua presença, porque quando se anda com Deus, somos verdadeiramente os servos avivados, em que se vê Deus na nossa vida. E isto é o verdadeiro despertamento espiritual. Despertamento espiritual não é aquele culto que você vai, que é tanto reteté, que é pulo, que é plantando bananeira, machando, não. Pode até ter, pode, a pessoa pode extravasar, mas o verdadeiro despertamento espiritual é o que rompe as quatro barreiras do templo e vai invadindo a sua rua, invade a sua cidade, o seu bairro, o seu estado. E isso que é o verdadeiro despertamento espiritual. O verdadeiro despertamento espiritual, meus amados irmãos, não é aquele que fica restringido na igreja, não. Porque aquilo ali foi fogo de palha. Porque se é fogo de palha, não vai se expandir para fora da igreja, não. Vai ser só naquele momento e acabou. Mas o despertamento espiritual verdadeiro é o que você é cheio do Espírito Santo, recebe de Deus o poder e a unção e não para naquele momento, sai dali para levar o Evangelho de Cristo, levar o Evangelho de salvação. E assim aconteceu em Pentecoste, quando eles estavam reunidos, foram revestidos de poder, mas não ficaram naquele momento não, começaram a se expandir, começaram a crescer, e o Evangelho começou a ser divulgado nos quatro cantos da terra. Por quê? Porque houve um verdadeiro despertamento espiritual, que não ficou restrito aos quatro paredes do templo, porque este não é o verdadeiro despertamento espiritual. O crente que está despertado espiritualmente, ele olha para o ímpio e vê que ele está caminhando a passos largos para o inferno, mas ele quer e deseja que o amor de Deus, a graça de Deus o liberte, porque ele quer também que aquele homem que está caminhando para o inferno, para o lago de fogo que arde, para o lago de fogo com enxofre, que está caminhando a espaço largo, quer que ele volte para Cristo, para que ele receba a mesma bênção que hoje nós somos coparticipantes, co-herdeiros com Cristo, das bênçãos espirituais em Cristo. E é isto que é o verdadeiro despertamento espiritual. E quando se ora, há um resultado no despertamento espiritual. Há um jargão muito conhecido no nosso meio evangélico que fala: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E é isto que acontece. O crente tem que estar preparado, porque ele está sendo vigiado, ele está sendo olhado, e o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, para nos tragar. Se não fosse as misericórdias de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Então, meus irmãos, esse tópico 3 é quando o rei Ciro foi despertado, porque a gente já falou sobre isso. Em Esdras 1:1 tem uma parte do versículo que fala: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Deus que despertou. Mas por quê? Porque ele tinha contato com Daniel. Daniel era um homem conhecido, meu irmão, no reino. Porque era um homem sábio, um homem íntegro, e todos viam que Deus era com ele. Não é à toa que ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro, passou por todos os reis babilônico e medo-persa. A única exceção foi com o pai de Nabucodonosor, que já era morto quando Nabucodonosor conquistou. Exceto esse, Daniel passou por todos os reis babilônicos e medo-persa. Ele passou por todos, meus irmãos, todos. Então a gente vê o quê? Que entra o rei, saía rei e Daniel era mantido lá. Era mantido. Hoje o que acontece? Quando um governo sai e entra outro, esse governo vem e muda tudo. Na época de Daniel, não. Daniel permaneceu em todos os reinados, em todos os reis ele permaneceu, porque era um homem íntegro. Ele tinha integridade, e isso que nós precisamos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, nas nações.
de pessoas comprometidas com Deus. Sabemos que é difícil, porque a imagem que Daniel viu lá, abrindo um parênteses aqui nesse comentário, meus irmãos, abrindo um parênteses, a imagem que Daniel viu lá, não Daniel, que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua que está representando os reinos. Você vê que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre com as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. E como Nabucodonosor era a cabeça, os meio do pé era o peito, o ventre era a Grécia, as pernas eram o reinado romano, e os pés que aponta para o anticristo e aquelas confederações que irão se levantar na grande tribulação, os 10 reinos. Então a gente vê o quê? Que está uma degrinação. Ou seja, está diminuindo. Começou com ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, depois barro. E é assim que o mundo caminha, sempre de mal a pior. Por isso Deus nos dá a ordem de sempre andarmos em oração, vigiar e orar a todo tempo, em todo momento, meus irmãos. Porque o despertamento espiritual faz com que o crente ande em integridade, sabendo que um dia ele vai receber de Deus a sua recompensa. Porém, eles têm que manter-se fiel a Deus. Então, o rei Ciro, voltando agora à lição, foi despertado em seu espírito. Por que ele foi despertado em seu espírito? Porque ele viu, meus irmãos, como eu tinha falado, ele viu o nome dele na profecia do profeta Isaías. Estava lá, o profeta Isaías, estava lá escrito, Isaías 45:1. É o ungido do Senhor, Ciro é o ungido do Senhor. Chamando ele viu aquilo e ficou estupefato. Porque quando Deus quer operar, ele opera, meu irmão. 200 anos antes já estava escrito lá a história. Ciro vai ser levantado, Ciro vai deixar o povo voltar para reconstruir o templo e fazer com que o povo voltem, aqueles que quiserem, para construir o templo, porque é findado os 70 anos de cativeiro, porque o profeta Jeremias também profetizou, como nós sempre estamos batendo nessa lição. Então, meus amados irmãos, que possamos permanecer firme na presença de Deus, buscando um despertamento espiritual para os nossos dias, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa nação. Então, nessa lição 1, onde Daniel ora por um despertamento espiritual, meus irmãos, está nos remetendo a isso. É nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, que o despertamento espiritual vai vir. E ele vem não é porque você foi orar, não, mas é porque você manteve em constante oração. Este é o segredo. Não é orar quando o momento de crise vem, o momento de aflição, de angústia, mas manter-se em constante oração, porque se fizermos assim, certamente alcançaremos esse despertamento na nossa vida. E esse despertamento, eu gosto de frisar isso, não fica restrito às quatro paredes do templo, não. Esse despertamento espiritual sai para mostrar ao mundo que o Senhor é Deus, que Ele veio para o mundo, deu a sua vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo ainda salva, batiza e leva o homem para o céu. E assim nós encerramos nosso subsídio dessa primeira lição do nosso terceiro trimestre. Estamos comentando a lição especial, os princípios divinos em tempo de crise. E nossa primeira lição, Daniel ora por um despertamento, está encerrada. Que os irmãos possam meditar na palavra de Deus. E até a próxima lição, meus irmãos. Que Deus abençoe. Não se esqueça que nós temos um questionário online na descrição desse vídeo. Compartilhe nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal. Nos abençoe. E volto a repetir, esse trimestre nós faremos as nossas lições em podcasts. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.